Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Ed. Hoje, maior satisfação, maior alegria. Estou com um jovem aqui, um jovem de visão, um jovem que busca o bem comum, que pensa na sociedade como um todo. Meu amigo Gustavo. Gustavo, obrigado por você ter vindo participar desse podcast, desse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. O Ed é um cara do bem aí, conheço ele há muito tempo. Nesses últimos anos tive o prazer de aproximar mais, conhecê-lo com mais intimidade. É um cara super bacana e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com ele discutindo visões aí para a nossa sociedade futura. Maravilha, meu jovem. Gustavo, vamos falar de uma coisa, né, que hoje é a preocupação do jovem, igual você falou, questão de futuro. Como que você vê as questões de oportunidades para o jovem, questão de emprego, enfim, de estudo, como que você vê as oportunidades que os jovens estão tendo hoje? Então, a palavra que resume tudo isso é a questão de desafio. Vamos falar de um tema que seria o mercado de trabalho. Hoje em dia, para você se inserir no mercado de trabalho é uma questão de desafio. E falta por muita parte dos empresários, dos políticos, da sociedade em geral, a questão da oportunidade. Porque a gente tem até aquele meme, né? Você com 18 anos vai querer um emprego, aí requer 50 anos de experiência, requer 10 formações, que você tenha tomado café com Papa Bento X. São vários requisitos aí e acaba que não tem oportunidade do jovem. Tem um filósofo que eu gosto bastante, que é o John Locke. Ele fala, ele tem uma concepção empirista, ele fala que o conhecimento ele só vem através das experiências, ou seja, ninguém nasce com conhecimento pleno. Então quando a gente consegue uma oportunidade, aquilo vai gerando experiência e, consequentemente, a gente fica mais preparado para o mercado de trabalho, para novas oportunidades. Então, a questão de dia é oportunidade. E essa geração que está vindo aí é uma geração que é mais digamos, íntima com a tecnologia, que é um fator bastante importante. Tem novas ideias. Então, são situações aí que a gente pode discutir bastante. Não, maravilha. O que você falou realmente faz sentido, porque às vezes o jovem sai de uma faculdade ou de um curso técnico, um curso profissionalizante, vai procurar um emprego. Você tem experiência? Se ninguém abrir as portas, né, Gustavo, nunca ele vai ter a experiência, né? Então é um fator realmente que as empresas precisam também, igual você falou sobre a questão política também, os deputados procurarem amarrar lá no Congresso algum projeto de lei que faça que as empresas, né, dê essa oportunidade, um incentivo fiscal também, desconto para as empresas que derem essa oportunidade para os jovens, porque se não dá a primeira oportunidade, como é que vai fazer? Nunca vai ter experiência, né? Tem até alguns memes mesmo nas redes sociais falando que se pede um monte de coisa, se pede, poxa, só que infelizmente isso vai frustrando os jovens, e aí eu vou entrar, tem num campo, jovem, que infelizmente nos últimos anos o número de suicídio entre jovens frustrados tem sido muito grande, entendeu? A questão emocional, porque quando o jovem se depara com uma falta de perspectiva, ele fica sem chão, né, Gustavo? Com certeza. Nesses últimos anos aí a pandemia agravou ainda mais, o número de suicídios é alarmante. Hoje em dia são poucos jovens que não têm algum tipo de depressão, algum tipo de ansiedade, alguma doença mental. Então o número é gigante e é sem perspectiva. Aí a gente pode até entrar em outro caminho. Quando o jovem não tem um caminho a se seguir, ele pode se desviar para o caminho das drogas, que pode ser mais atrativo, o caminho do tráfico. Obviamente, isso é questão de caráter pessoal. A pessoa não rouba porque ela tem menos condição. Porém, pode ser um agravante, pode ser um atrativo. Quando a pessoa não tem para onde seguir, o caminho que aparece primeiro para ela, ela vê naquele lá como uma forma de mudar de vida, de prosperar. Então, realmente falta um pouco de amparo do poder público em relação a isso. E também falta, eu acho, representatividade. Eu não sei se o Ed deve saber disso, mas de 513 deputados federais que foram eleitos em 2018, apenas 14 têm menos de 30 anos. Isso é cerca de 2,7% dos deputados são, teoricamente, jovens. Então, eu acho que falta representatividade também.
existe esse número. Muitas pessoas me perguntam, a gente já falando sobre representatividade no Congresso, você falou algo muito importante, porque tem gente que às vezes você já deve ter visto, eles dizem, tem que diminuir, tem que acabar com o Congresso, mas a questão da representatividade, o Brasil é um país muito grande, precisa ter, né, Gustavo? Esses 513 deputados, eu não creio, a minha visão, você pode partilhar comigo, se eu estiver errado, eu vou acolher, mas eu não creio que tem que se diminuir números de deputados no Brasil, pelo tamanho do nosso país. O que tem que tirar é regalia, o que tem que tirar os deputados, por exemplo, o deputado federal, ele custa mais de 82 milhões a Câmara dos Deputados ano ao país. O Senado, por exemplo, ele custa mais de 12 milhões ano ao país. Ou seja, a gente sempre fala da questão de enxugar a máquina pública. O Brasil não tem dinheiro para investir na educação, nos jovens, na saúde, no combate à drogadição, no combate à fome. Tem bastante de dinheiro. Precisa acabar com a representatividade? Não vejo assim. O que precisa é acabar com as regalias, né? Não pode um pai de família ganhar R$1.000 e um deputado, que são os nossos representantes, bancado, igual eu sempre falo com o cidadão, já partilhei com você, o cidadão que mantém a máquina pública funcionando, nenhum político faz favor para ninguém. Eu fiz um favor para você, conversa fiada. Nenhum político faz favor, ele está lá, ele é pago pelo cidadão, o dinheiro dos impostos de cada trabalhador, de cada contribuinte, para que exerça aquela função. Então o que precisa é acabar com o quê? Acabar com essa desigualdade, né? Eu até falo, não precisa mexer no salário. O salário do deputado hoje está R$31.000, mas o que precisa se mudar? A regalia, que passa de 150 mil. Com certeza. Se você tirar a regalia, esse tanto de regalia, a gente vai sobrar muito dinheiro. Isso nos 3 poderes. Estou falando dos deputados da questão legislativa, mas se a gente for ver no executivo, dá para enxugar. O judiciário também, se a gente pensar, dá. Entendeu? Que aí melhora o quê? Melhora o funcionalismo público. Melhora o investimento na juventude, que é o futuro. A gente fala tanto do futuro do amanhã, de investir nas crianças e nos jovens, mas não tem investimento. E aí tem que fechar a torneira. Tem que enxugar a máquina pública, que com certeza nós vamos ter um país mais igualitário, um país com mais oportunidades, aonde que o jovem vai poder, ter cursos, mais e mais vezes cursos gratuitos, enfim, irmão, é o que eu penso, entendeu, Jorge? Com certeza. Tem uma estimativa que anualmente todo o cenário político, juntando o poder legislativo, executivo e judiciário, gastam cerca de 10 bilhões por ano. E eu vejo muitas notícias assim, que o governo cortou verba da educação, da saúde, às vezes da pauta ambiental, mas nunca corta verba de salário astronômico de político, privilégios de poder judiciário. Mês passado, por exemplo, saiu no portal de transparência e está no Google, qualquer um pode ter acesso. O Supremo Tribunal Federal, só com agosto e vinho, gastou 2 milhões no mês passado. Isso é vergonhoso, né? É vergonhoso, 2 milhões. Então, assim, pessoas que já têm um salário muito bom, fora da realidade de qualquer cidadão brasileiro, muito acima da média, então não precisa desses privilégios. Auxílio paletó, por ano, 40 milhões. E recentemente foi vetado um projeto de distribuição de absorventes gratuitos nos postinhos de saúde que custaria 80 milhões por ano. Ou seja, só o auxílio paletó já é metade disso. Entre outras economias que a gente pode fazer. Mas, assim, a única forma disso mudar é despertar o interesse na política da população. Muita gente acha que política é você ir lá de 4 em 4 anos, apertar o botãozinho na urna, pegar o ticket e ir embora. O título de eleitor não serve para isso. Política é participação, é cobrança, é entendimento, é protesto, é manifestação, é cobrança. Então, assim, hoje em dia tem vários jovens que você fala política, eles já pensam, não quero votar, eu não sei, não gosto de ninguém presta, é tudo bandido, é tudo ladrão. E, na verdade, não é assim. E como que a gente muda isso? Com educação. Hoje em dia, nas escolas, muita gente sai formada não sabendo qual que é a função do legislativo, qual que é a função do executivo, qual que é a função do judiciário. O que cada um poder faz? O que o vereador faz? O que o deputado federal faz? O que é deputado estadual e deputado federal?
E aí entra numa questão, você falou, da questão do portal de transparência. A lei da transparência, ela existe, né? Então, qualquer cidadão, ele tem que ter, ele não pode ser privado, isso ele não precisa passar por terceiros. Ele, com o seu CPF, como cidadão, mantenedor da máquina pública, ele pode chegar e pedir informação tanto no governo federal, no estadual, ou como no município que ele reside. Ou seja, a gente precisa mostrar para aqueles que estão no poder que nós, cidadãos, nós sabemos os nossos direitos. Porque muitas das vezes o político vem com uma cesta básica, vem com um milheiro de lajota, a pessoa fica, caramba, o cara, gente boa pra caramba, fez, aconteceu, tal. Pô, o cara arrumou um exame, nada, filho. Nada. Aquilo ali é compra de voto. Ah, o cara arrumou um exame. Não. Exame, vaga em postinho, quem mantém somos nós. Quem mantém é o cidadão. O cidadão que, quando Sócrates dizia, o poder emana do povo, emana verdadeiramente, mesmo que o povo ainda não esteja consciente. Entendeu? Mesmo que o povo não esteja consciente, o poder emana do povo. Só que o povo tem que despertar isso. E desperta como? Através da cidadania, igual você falou. Não pode um jovem hoje, com tantas restrições, falar, poxa, eu não quero saber de política. Aí o que acontece? Aí, na época da eleição, é enganado, porque o cara paga um churrasco, faz isso, faz aquilo, caramba, pô, vou votar no cara, o cara é maneiro, some 4 anos, entendeu? E políticas públicas zero. Então o que a gente precisa? Despertar, como cidadão, os nossos deveres, entendeu? Os nossos direitos, Gustavo. Falar com o máximo de pessoas, fala na sua família, poxa, não, essa lei, ela protege o deficiente, essa lei, ela dá oportunidade para o jovem, essa lei defende o gestante, essa lei é contra, protege o cidadão de qualquer tipo de discriminação. Essa lei diz que todo cidadão tem direito a um meio ambiente equilibrado, a saúde, a educação, enfim. Quando a gente tem conhecimento, fica mais difícil das pessoas chegarem e manipularem a gente. Hoje, eu costumo dizer, Gustavo, que o cidadão é manipulado, sabotado o tempo todo. Por quê? Porque não conhece seus direitos, entendeu? Com certeza. E a única forma de mudar isso, até a gente faz até um apelo, por que não estará isso no ensino público do Brasil? Aula de política básica, aula de direito básico. Assim, eu formei no meu 3º ano em 2019. A gente tem que aprender tudo profundamente de biologia, de matemática, temos que saber detalhadamente a guerra lá no Vietnã. E muita gente que formou comigo saiu sem saber qual era a função de um vereador, o que diz a Constituição, o que é a Constituição Federal, quais são nossos direitos. Tem gente que não sabe até hoje que um cidadão comum pode protocolar uma lei municipal, se conseguir assinatura suficiente para isso. A gente pode assistir sessão na Câmara dos Vereadores, acho que ainda está fechado, né? Tem um apelo que poderia já ser aberto, né? Lógico, com os protocolos, com distanciamento, com uso de álcool em gel, todos os protocolos sanitários que a gente já conhece, mas participar ativamente, saber o que está votando, por que está votando, fazer a diferença, participar, igual eu falei, não adianta de 4 em 4 anos a gente pegar nosso título, ir lá, apertar a urna e ir embora. Apertar a urna e ir embora. Política não é isso. Tem até uma frase do Che Guevara, que todo mundo conhece aí, que foi o líder lá da Revolução Cubana. Ele fala, ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição, porque a juventude está aí para isso, para trazer novas ideias, para trazer a nova política. Mas, se a gente não tiver um apoio do governo, não tivermos investimentos, sobretudo em educação, isso não vai ser mudado. E se for mudado é a longo prazo. Então, desde já a gente precisa tomar a nossa própria iniciativa também, sem a gente ficar esperando, vou esperar que alguém entre lá e mude isso. Então, vamos tentar no que vem. Desde já, né? Desde já, exatamente. Política está envolvida em tudo. A forma que eu trato minha família em casa é política. Tudo é política, né? Quando alguém fala pra mim assim, Gustavo, que às vezes a gente vai falar sobre política, a pessoa, não vem falar política comigo não e tal. Foi, não. Você vive a política o tempo todo e não percebe. Você pode não gostar de corrupção. Eu também não gosto. Politicagem, mentira, roubo. A maioria do cidadão brasileiro não gosta disso. E está certíssimo. Agora, a política não tem como a gente fugir. Aqui a gente está
participando do podcast o quê? Política, informação, partilhando ideia, compartilhando informação. E isso tudo é política. Não tem como a gente fugir das políticas públicas. O arroz está caro, mas poxa, não tem como, por que o arroz está caro? A luz está caro, por quê? A conta de água tem taxa, tem isso. Mas por que está tendo a taxa? Por que a conta aumentou? Que imposto nós pagamos? Por que nós pagamos tal imposto, igual você acabou de falar? A gente tem que saber, aí o que acontece? A gente reclama, vai lá e paga e fala, o Brasil não tem jeito. Tem jeito a partir de mim, de você. Eu costumo dizer, Gustavo, sem entrar no mérito religioso, mas quando você pega a Bíblia, a história do mundo, você vai ver que a luta entre o bem e o mal sempre existiu. As pessoas falam para mim assim, hoje o mundo está violento, tá assim, tá aqui. Sempre existiu traição, sempre existiu roubo, sempre existiu assassinato. Cristo foi crucificado, entendeu? Vários apóstolos, seguidores deles, degolados, arrastados por carroça. Então violência sempre existiu, maldade. A gente vê na época de Jesus quanto de corrupção que tinha, quanto de exploração do povo, mas sempre existiu pessoas boas também, irmão, que se levantou. Aí eu pego lá na Bíblia, Jeremias foi por ali, José do Egito, o povo sofria pra caramba, Deus constituiu ele como governador para levar aquele povo do sofrimento. Então a política sempre fez parte da história da humanidade e sempre vai fazer, a gente queira ou não. Cabe a nós o quê? Participarmos. Se somos pessoas do bem, o que nós temos que fazer? Temos que praticar o bem e mostrar para as pessoas que tem jeito. Tem jeito. Nós não podemos perder a esperança. Um povo sem esperança é um povo que não luta. E isso sim, quando o povo não luta, não tem esperança, Gustavo, quando um jovem, quando a juventude não tem esperança, fica fácil ser manipulado. Não tem mais jeito, o que vier tá bom. Que vier tá bom. A política que, se me dá uma cesta tá bom, se me dá um dinheiro tá bom. O que eles faziam lá não tem mais jeito. Tem jeito sim, mas precisa de nós. E o voto, igual você falou, um voto consciente. O dia que o cidadão já vai falar qual projeto de lei você pretende plantar na minha cidade, ou se for a nível de estado, a nível federal, o que você pretende fazer? Não, eu pretendo ajudar. Não, ajudar como? O seu papel é esse, é criar projetos de lei e fiscalizar o dinheiro público. Fiscalizar, eu sei que você tem que fiscalizar, mas quais os projetos você tem? Aí o político vai ficar... Aí o que acontece? O cara vai ficar numa saia justa, vai falar, caramba, a juventude, essa geração tá me ferrando porque eu não tô conseguindo comprar mais voto, eles estão me cobrando projeto. Eu tô ferrado porque estão me cobrando projeto, poxa. Então, a mudança tem que começar na sociedade, não o contrário. O poder emana do povo, então a mudança começa na sociedade. O dia que, eu costumo falar, Gustavo, não sei se você vai concordar com isso, às vezes as pessoas falam assim, na política só tem ladrão, você já deve ter ouvido falar isso. Com certeza. Da onde sai o deputado? Da onde sai o senador? Da onde sai o vereador, o prefeito, o governador? Da onde sai? Do meio do povo. Então, quando você falou da questão de caráter, você falou da questão cívica, da educação nas escolas, quando forem formados melhores cidadãos, teremos melhores políticos. Quando a família e a escola colocarem melhores cidadãos na sociedade, melhores políticos nós vamos ter. Então essa mudança eu creio, Gustavo, que está devagar, mas eu creio que já começou. Eu começo a ver uma mudança de paradigma já, não sei qual a sua opinião. Não, com certeza. E quando nós somos coniventes com toda a realidade que estamos enfrentando, é isso aí que eles querem. Eles querem que nós sejamos omissos, calados. Eles querem que você fale assim, política é isso aí mesmo, eu não vou perder meu tempo com isso não, é isso aí que eles querem. É por isso que eles não mudam a educação. Porque tem uma frase até do Mandela que ele fala, educação é a arma mais poderosa para mudar a sociedade. É através dela que vai mudar. Então, quando a gente começa a pensar racionalmente, a gente começa a questionar e enxergar, peraí, por que você está provando isso? Por que não fazer dessa forma? Qual a sua proposta? Como você enxerga o meu futuro daqui a um tempo? O que você vai fazer por mim? Por mim que eu digo assim, não por mim pessoa, por mim como representante da juventude. Sim, entendi. Então, quando a gente começa a questionar isso, gera um embate.
Então, a partir do momento que a gente começa uma busca pela mudança, por novas propostas, a gente desperta esse interesse na população. E nem que estejamos nós sozinhos, mas a gente tome essa iniciativa. É alguém tem que começar, isso. né? Você queria te Com falar, certeza, alguém tem que começar. E é exatamente isso. E, cara, isso aí só vai ser mudado através da educação. Através de despertar o senso crítico na população. Não fazer uma máquina de manipulação, fazer do povo uma massa de manobra, que aceita tudo que eles impõem, que não questiona nada, que não critica, que não protesta. A gente estava falando até mais cedo aqui, a gente tem que apoiar ideias, e não pessoas, não políticos. A polarização hoje, né? A polarização hoje é muito... Eu vejo muita gente falar assim, pô, tal político, cara, eu não voto nele, eu voto nele porque ele não é corrupto. Poxa vida, isso aí é obrigação dele, é o mínimo, cara, é o mínimo. Ah, por que você vota em fulano? Ah, porque o fulano não tem nem tá envolvido em nenhum processo de corrupção, não tá sendo acusado de nada. Poxa, isso é o mínimo para começar. Então, assim... Teria que ser regra, né? Infelizmente não é, mas teria que ser regra. Tem uma frase do Descartes, um filósofo, que ele fala assim, penso, logo existo. E até fazer uma analogia, né, com o mundo contemporâneo, criaram até a frase, penso, logo incomodo. Ou seja, quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a refletir racionalmente, a gente incomoda, a gente questiona, a gente derruba o sistema, a gente traz novas ideias à tona. Questão da representatividade, questão do interesse político da população. Então tudo isso é muito interessante. E, sim, hoje em dia é uma parte pequena que se interessa com isso, mas, igual você falou, a esperança nunca pode deixar de morrer. Eu acho assim, a tragédia não é quando a gente morre, é quando morre dentro da gente algo, quando nós ainda estamos vivos. Então, quando morre a esperança, cara, isso aí é a pior tragédia do homem. Então, a gente tem que ter esperança em dias melhores, em gerações melhores. Não vai ser uma reviravolta de hoje para amanhã, mas a longo prazo, quem não quer viver em um país melhor, não quer que seu filho, seu neto, sua geração, seu tataraneto viva em um país melhor, um país mais justo, um país mais democrático, um país mais próspero, com oportunidade, com saúde, com dignidade, né? A palavra-chave é essa, dignidade. Né? Dignidade é a pessoa humana. A gente tem que quebrar também essa barreira do abismo. Eu acho que o jovem hoje não pode se contentar com qualquer salário. O abismo entre ricos e pobres hoje está porque o pobre que é a base. O pobre mantém tudo. Ah, eu sou dono de uma empresa, mas se o soldador não soldar, não tem a peça. Se a mulher não limpar, não tem a empresa não fica limpa para receber visita. Se o operador de ponte não botar a mão, não consegue colocar a peça, não vai para o caminhão. Se o motorista do caminhão não entrar na empresa para tirar, a peça vai ficar presa ali. Ou seja, o trabalhador, o pobre que sustenta a sociedade, que mantém tudo funcionando. Quem limpa, quem atende a gente nos hospitais é o pobre. Só que o pobre tem que despertar, sabe? Quando eu falo assim, o pobre, a gente pode ser... A questão financeira não pode ser barreira para a nossa autoestima também. O que eu estou querendo dizer? Um gari é tão importante como um juiz. Com certeza. Você está entendendo? Um gari é tão importante. O juiz, se não existir o gari, ficar sujo. Uma audiência pública pode adiar aí uma semana, um mês, 2 meses. Agora o gari, fica o caminhão de lixo sem passar 15 dias. Fica a enfermeira sem atender lá na UPA uma semana. Entendeu? Fica o maqueiro sem fazer resgate na pista. Ou seja, o pobre é o trabalhador que mantém o sistema. E muitas das vezes, o que eu falo sempre, gente, independente da sua profissão, independente do que você faça, se você planta, por exemplo, eu tenho uma horta, trabalho com a agricultura familiar, eu não me sinto menor. Por quê? Porque eu sempre falo para os pequenos agricultores, se não tiver ninguém que planta, não chega alimento na mesa. Imagina ninguém, todo mundo fala assim, eu não vou plantar mais. Exatamente. Entendeu, irmão? Então, o pobre tem que saber que ele que sustenta tudo. Se o pobre parar, para tudo. E ele, todo momento, ele é posto como fragilizado, mas fragilizado é o rico. É aquela mulher que tem lá a sua casa, beleza. Ah, eu gero emprego. Mas você não gera emprego à toa.
Você não contrata uma faxineira para limpar a sua casa à toa. Você contrata uma faxineira, a pessoa contrata uma faxineira porque ela não tem condição de limpar a casa. Então ela precisa de uma pessoa para limpar. Contrata um segurança. Ah, não, eu contrato, eu te dou emprego. Não, porque você precisa da segurança no seu prédio. Não é um favor, é uma não troca. Favor, não, só uma que o que acontece? É embutido na mente da sociedade que os lá de cima estão fazendo favor. Nada contra, eu conheço muita gente rica, gente boa pra caramba. Mas essa cultura de achar que o rico que mantém o sistema, não. Quem mantém é a classe consumidora, é a classe trabalhadora, entendeu? Então, enquanto não mudar, Gustavo, essa questão também da base da sociedade, as pessoas saberem, pô, eu sou a base, eu sou importante. Eu sou importante para manter esse país. Eu sou importante, eu que mantenho a máquina pública, não vem de conversa não, senhor deputado, falar que está fazendo favor para mim, que não está não. Não vem não, senhor vereador, falar que está tampando buraco na rua, que o senhor não está tampando nada não. Quem tampa é nós com os nossos impostos, é a prefeitura, é a secretaria de manutenção, através dos nossos impostos. A gente tem que saber os nossos direitos, enquanto, Gustavo, as pessoas acharem que as pessoas que estão, vamos dizer assim, na elite, são elas que mantêm o país, são elas que a gente tem que ficar submisso, nada vai mudar. A mudança começa na base, entendeu? Não existe laje sem a coluna, sem o alicerce, entendeu? Se existe a laje é porque existe o alicerce. Não existe elite sem a base da sociedade. Então, isso eu falo para você que é jovem, eu falo para qualquer jovem. Saiba que vocês são jovens, trabalhadores, estudantes, vocês seja operário, empreendedor, através do seu imposto, através do seu consumo, vocês são a base da sociedade. Nunca deixe que digam o contrário, entendeu? Com certeza. Hoje em dia tem gente que acha eterno e acha que é superior a todo mundo. Acha que é mais importante que outra pessoa. Igual ele falou, quem move, quem é a locomotiva da sociedade são os pobres, são eles que consomem. É o cara que vai lá e compra uma verdura, é o cara que compra produtos básicos. Então isso aí vai gerando um ciclo. Então todos, um depende do outro. A faxineira da empresa é tão importante quanto o dono dela. Exatamente. A empresa não existiria sem o dono, mas também não existiria sem a faxineira. E essa faxineira, ela compra em outra empresa, que também tem outra faxineira, e aquilo lá vai se locomovendo. Então, quando essas pessoas, digamos, de uma classe mais baixa da sociedade reconhecem a sua importância, reconhecem o seu valor, tudo se torna mais fácil. Ela pode bater no peito e falar assim, não, eu sou cidadã, eu tenho os mesmos direitos e deveres que o ministro do STF, por exemplo. Eu sou tão cidadão quanto. O ministro do STF, ele pode pedir um impeachment de um presidente, por exemplo. O cidadão comum também pode pedir. Ele pode mandar a Câmara dos Deputados, que pode abrir o processo, passar ele, né, colocar em votação. Então, todos nós somos iguais. Isso aí a Constituição diz. Artigo 1 da Constituição. Exatamente. Todo mundo é igual, independente da raça, independente do sexo, da cor, da religião, da condição econômica. Todos nós somos iguais. E quando a gente reconhece isso, tudo se torna mais fácil. Show. Maravilha, meu jovem. Poxa, que bacana, cara, poder conversar contigo. Pô, essa riqueza que brevemente a gente marque outros podcasts, que é muito assunto. Graças a Deus são muitos assuntos a serem abordados, mas eu acho que a gente já conseguiu partilhar um pouquinho com quem vai estar nos assistindo. Queria te agradecer mais uma vez de você ter vindo participar desse podcast, partilhar um pouquinho da sua visão de mundo, como preocupação com o futuro, política, questão econômica. Muito obrigado mesmo, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade. Só vou fazer mais um apelo final, 2 apelos. Partindo do nosso primeiro assunto, vamos dar mais oportunidade aos jovens aí no mercado de trabalho. Vamos dar a oportunidade deles terem uma experiência, deles se profissionalizarem, deles adquirirem conhecimento. E segundo apelo que eu faço vamos abrir as sessões da Câmara dos Vereadores para a população participar novamente. Já está na hora, já está tendo um domingão de compras, graças a Deus, né? A gente já está superando esse momento fazemos terrível. Um apelo, né? Poxa, mando um apelo pro presidente da Câmara, né? Fulano, meu amigo.
estuda direitinho essa questão com os outros vereadores aí, que é muito importante a participação da sociedade aí na Câmara Legislativa, político aí. que essa aproximação da sociedade, para a sociedade reivindicar, protestar e também opinar em questões que podem ajudar para a nossa cidade crescer. Então fica o nosso apelo, na certeza que vamos ter uma atenção maneira aí. Fica o nosso apelo aí. Show, abraço fraterno a todos, tamo junto. Obrigadão pela oportunidade, valeu, um abraço. Valeu.